quero escutar a santa e amada igreja da paz do Senhor Jesus. Os irmãos vão estar felizes com o nosso Senhor nesta noite. Deus é fielzão, né, irmãos? Ele é maravilhoso. Como Deus é bom. Fico feliz já por esses 3 dias de congresso, para ver a glória de Deus se manifestando no nosso meio. Confesso que ainda estava falando com o presbítero Felipe ontem, no final do culto. Nós estávamos conversando sobre o congresso. Eu falei, varão, eu não sabia, mas eu estava com saudade deste congresso unificado. Eu não sabia, mas eu estava com saudade. Sabe, aquele momento que, quando começa a acontecer, quando a glória desce, quando cada dia aquele culto maravilhoso, a gente no outro dia fica sentindo o sabor da glória dos cultos. Meu Deus, é gostoso demais, fala a verdade. Será que tem alguém que está na mesma comunhão que eu? Meus irmãos, eu já quero externar a minha gratidão, primeiramente ao meu Deus, a qual tem nos concedido essa oportunidade de estar em sua presença. Eu, que sou um improvável, que vim, irmãos, de uma família que já contei o testemunho algumas vezes, não vou contar agora, mas vim de uma família bem difícil, a qual todos olhavam para a minha vida e diziam que ia ser mais um, que ia para a cadeia igual os irmãos, que ia roubar, que ia fazer isso, que ia fazer aquilo. Mas no tempo certo o Senhor teve misericórdia da minha vida, me resgatou, tomou a boca de uma mulher de Deus uma certa vez e disse: eu vou te colocar no meio dos príncipes. O Senhor tem cumprido a sua promessa, os príncipes de Deus aqui. Aleluia. Irmãos, eu louvo a Deus também pela vida da minha família, a minha digníssima esposa, a mulher linda, que está ali na entrada ali, ó. Meu Deus do céu, não existe mulher mais linda deste congresso do que aquela dali, viu? Uma bênção do céu, mulher de Deus, e eu glorifico a Deus pela vida dela. Eu louvo a Deus pela vida do meu primogênito, Felipe, esse lindão aqui que parece com o pai, onde foi só comentário dele, olha, é igual o pai, até na adoração. Pensa no orgulho também, irmãos. Pensa na felicidade que é ver o meu menino adorando ao Senhor, crescendo em graça, em conhecimento. Eu sou muito feliz pelo que o Senhor tem feito na vida deles, tem nos dado essa oportunidade. Felipe, Pai, te ama, que Deus abençoe sua vida. Eu também agradeço a Deus pela minha primogênita, a princesa mais linda. Ela deve estar por aí correndo de um lado para o outro. Falei para ela, filha, você vai interceder pelo pai hoje? Eu não. Criança é sincera, né? Mas eu louvo a Deus, irmãos. Louvo a Deus pela vida dela, Ana Carolina, minha filha linda, a qual Deus tem nos dado. Essa família abençoada, não tem merecimento nenhum, mas a misericórdia do Senhor, ela tem me alcançado dia após dia. Eu não posso deixar de agradecer também a vida do nosso pastor presidente, anjo deste ministério, companheiro e amigo. Amém. Eu louvo a Deus pela vida do nosso pastor, agradeço por tudo. É uma honra servir a Deus com o Senhor neste ministério. Eu também louvo a Deus pelo meu irmão, amigo e líder, meu líder de varões, Baltazar. Meu Deus do céu, ele me pegou de surpresa, irmãos. Não estou sendo hipócrita, estou em cima do altar. Não estou sendo hipócrita. Eu não imaginava que eu iria ministrar neste congresso. Quando ele falou comigo, eu falei, vai, você orou direito? Você orou direito? Mas ele falou que orou, viu, irmãos? Jejuou. Quem acredita que Baltazar é homem de Deus e está direcionado pelo Espírito Santo? Toma, bênção do céu. Também meu irmão, amigo, meu irmão Maurílio, bênção do céu. Glória a Deus, louvo a Deus pela sua vida também. Os companheiros daqui estão presentes. Cada um dos irmãos, eu falar o nome de todos, a gente vai gastar uns 50 minutos aqui, né? 50 minutinhos, né? Mas eu louvo a Deus pela vida de cada um dos irmãos, pelo carinho. Eu louvo a Deus pelos meus irmãos e amigos intercessores, companheiros de monte.
os que fizeram comigo ali 21 dias de propósito no monte ali, perseveraram, juventude ali do Caraguava 2, do Caraguava 1, alguns irmãos que Deus concedeu de subir conosco ali também. Eu não vou falar o nome de todos, senão eu posso correr o risco de esquecer de alguém, mas eu louvo a Deus pela vida de vocês que intercederam pela minha vida, por essa igreja maravilhosa que nos dá honra com a sua presença nesta noite, que também intercedeu, que orou pela minha vida, que apresentou a minha vida, qual sou carente das vossas orações nas mãos do nosso Deus. Meus irmãos, muito obrigado de coração. Sem mais delongas, vamos para a palavra então. Amém? Abra sua Bíblia no livro do profeta Daniel, seu capítulo de número 5. Versículo de número 13. Livro do profeta Daniel, seu capítulo de número 5, versículo de número 13. Aleluia. Quem trouxe Bíblia, dá um glória a Deus. Glória a Deus. O povo crente está aí. Glória a Jesus. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga me espera, por favor. Todos acharam. Glória a Deus. Diz assim, somente o versículo 13. Então Daniel foi introduzido à presença do rei, e falou o rei, e disse a Daniel: És tu aquele Daniel, dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? E eu gostaria que você repetisse comigo esse mesmo versículo, todos nós juntos, no 3, vamos lá? 1, 2, 3. Então Daniel foi introduzido à presença do rei, falou o rei, e disse a Daniel: És tu aquele Daniel, dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Eita Jesus, podemos se assentar. Glória a Deus. Meus irmãos, como eu disse aos irmãos, nós viemos em oração, um propósito de busca em prol deste congresso e também em prol deste momento tão importante. Sabemos que a igreja que aqui está, ela veio para ouvir uma palavra da paz do céu, e nós, confesso aos irmãos, que para nós estarmos aqui ministrando para uma igreja inteligente, não é fácil isso. A minha esposa perguntou para mim: você está nervoso? Eu falei: eu estou um pouco agoniado. Mas você sempre prega. Mas sempre quando a gente prega, pregador que é pregador, irmãos, sabe que toda vez que você vai pregar, te dá um frio na barriga, te dá um nervoso, faz parte de quem está preocupado com a mensagem. Ainda mais no dia de hoje, congresso especial, junto com a minha amada igreja eleita do nosso Senhor e Salvador Jesus, meus irmãos e amigos. Então a responsabilidade é muito grande. Mas eu tenho certeza que tudo aquilo que o Senhor tem ministrado ao meu coração e tem assentado, eu vou estrear a igreja. E se você ficar em comunhão comigo, nós vamos sair daqui edificados para a glória de Deus. Quem acredita nisso? Glória a Deus. Meus irmãos, tema deste ano, tema restaurando a identidade cristã. Quando nós, no início deste ano, foi falado sobre o tema e foi colocado ali em pauta para decidirmos sobre esse tema, foi voltado sobre o tema restaurando a identidade cristã. Para nós, faz todo sentido para este ano apregoar a nossa igreja e falar para ela sobre esta necessidade de nós resgatarmos a nossa identidade, de nós restaurarmos a nossa identidade, ou até mesmo, por que não, tomar de volta aquilo que foi perdido no decorrer do caminho, que é essa identidade cristã. E quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras, nós vamos ver um homem de Deus chamado Daniel. Este homem de Deus chamado Daniel era um homem que tinha um caráter cristão, um homem temente a Deus. É importante nós entendermos o contexto
Sei que os irmãos daqui é Bíblia e conhecem a passagem de Daniel, mas é importante nós citarmos sobre a história, o contexto histórico deste homem chamado Daniel. Daniel era um homem de Jerusalém, da tribo de Judá, era um israelita, era um homem que foi levado preso, foi levado cativo para a Babilônia. Segundo os historiadores, Daniel, quando foi levado para a Babilônia, ele tinha aproximadamente seus 17 anos. Era um homem que foi criado no meio dos príncipes, era um homem da linhagem real, era um homem que fazia parte dos nobres daquele tempo. Daniel agora ele é levado preso para a Babilônia e sai da sua terra, do meio da sua parentela, e começa a viver um outro contexto, uma outra história naquele país. É importante nós lembrarmos também que a cultura babilônica era totalmente diferente da cultura de Israel, do povo judeu. Babilônia não acreditava no Deus vivo, no Deus único, no Deus todo-poderoso. Babilônia não tinha a mesma doutrina que Israel tinha. Mas as Sagradas Escrituras vai dizer em Daniel, no seu capítulo de número 1, que quando aquele jovem entra naquela cidade e é colocado como um dos jovens para ser preparado para servir o rei, o texto vai dizer que assenta ao coração de Daniel não se corromper com Babilônia. As Sagradas Escrituras vai dizer que o rei dá ordem para que todos os jovens que estavam sendo preparados para servir o rei comessem dos manjares do rei, daquilo que era servido na mesa do rei, do vinho, das comidas exóticas que o rei comia. A ordem era que aqueles jovens também participassem da mesma alimentação. E Daniel era um desses jovens. Mas o texto das Escrituras nos diz que Daniel decidiu não se contaminar. Ele chama o responsável e diz: olha, peço-te que nós, eu e os meus 3 amigos, não nos contaminemos, não comemos esta comida, mas que para nós o Senhor nos dê legumes e água apenas, que é o costume, que é o que nós aprendemos no nosso país. Aquele homem olha para Daniel e fala: eu não posso fazer isso, porque se eu fizer isso e o semblante de vocês desfalecer, o rei vai me culpar. Ele diz: dá para nós 10 dias, 10 dias de alimentação diferente para nós, e veja depois. Quando volta, Daniel e os seus companheiros estavam com semblantes melhores, mais saudáveis, mais revigorados do que aqueles que participavam dos manjares do rei. Aleluia. Era um homem que tinha sua identidade. Ele tinha a sua identidade. Ele não perdeu aquilo que foi ensinado a ele em Jerusalém. Ainda que agora ele estava na Babilônia, mas a Babilônia não entrava dentro dele. Ele está, mas ele não é participante
dos costumes babilônicos. Ele não deixa que a cultura babilônica, que os deuses babilônicos, que as oferendas, que as ofertas babilônicas contaminem o seu coração. Porque ele sabia a sua identidade. Ele sabia de onde ele veio. Ele conhecia o Deus verdadeiro. E não se corrompeu. Daniel, quando ele estava naquele lugar, eu imagino que o Espírito de Deus deve ter dado o mesmo texto que Deus deu para Paulo aos romanos. Eu imagino que quando Daniel estava lá na Babilônia, o Espírito de Deus deve ter dado o texto semelhante que deu para o apóstolo Paulo: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Eu estou nesse sistema, mas não faço parte dele. Eu estou em Babilônia, mas eu não faço parte dela. Eu não vou me corromper. Eu vou transformar aqueles que estão à minha volta segundo aquilo que foi ensinado para mim, que está na tábua do meu coração. Aleluia. Bendito Deus. Quando nós falamos de restauração, e aí eu fui dar uma estudada, eu gosto de pegar as definições da palavra, mesmo que é uma palavra que a gente já sabe que é restauração, mas pegar as definições. E aí eu vi 3 definições aqui de restauração que eu achei interessante. Eu falei, não, essa eu vou trazer, eu vou levar. A definição de restauração número 1 que eu trouxe é colocar em melhor estado, fazer reparos, reparar. A primeira definição de restauração: colocar em melhor estado, fazer reparos ou reparar. A segunda definição de restauração: possuir um novo início. Essa eu achei top. Começar mais uma vez. Aleluia. Recomeçar. A segunda definição de restauração, eu vou ler de novo: possuir um novo início, começar mais uma vez, recomeçar. A terceira definição: voltar a possuir brilho, aquilo que está fosco, que não tem mais brilho, que perdeu a sua identidade. Mas quando é restaurado, o brilho que já não tinha mais passa a brilhar novamente. Bendito Deus. Aleluia. É interessante que quando nós falamos de restauração, nós estamos falando de algo que ainda tem jeito, não está acabado. Não é como eu mexo no celular. Às vezes chega o celular para nós lá, a gente mexe daqui, mexe dali e fala: olha,
aqui é caixão e enterrar. Não tem mais jeito. Não tem como consertar, não tem como ajeitar. Mas quando nós falamos de restauração, nós estamos falando de algo que tem jeito, que dá conserto, que pode voltar a ser o que era. Diga para o seu irmão aí que ainda tem jeito. Diga para ele. Ainda tem jeito. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo de restaurar a identidade. Ainda dá tempo de tomar de volta aquilo que foi perdido. E aí, quando eu estava meditando nisso, o Senhor me fez lembrar da igreja primitiva. A igreja que foi ensinada por Jesus. Sua identidade era novinha. Em Atos dos Apóstolos 2:42 diz assim, eu gosto deste versículo: e a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e na oração. A igreja primitiva que foi ensinada por Jesus, a igreja do princípio, lá do início, que foi ensinada por Jesus. Olha o costume dela, repita comigo: doutrina. Mais forte, irmão, me ajuda aí. Doutrina. Comunhão. Partir do pão e oração. Era a base da igreja primitiva, da igreja que tinha sua identidade em perfeito estado, que não tinha se corrompido. Uma igreja que se mantinha na doutrina dos apóstolos, uma igreja que se mantinha na comunhão, uma igreja que se mantinha no partir do pão e se mantinha na oração. Pessoal do Guaraú, tá aí? Tá aí, pessoal do Guaraú? É que eu vou tomar uma água, viu? Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, entenda isso. A base da igreja primitiva, uma essência que nós não podemos perder. Não podemos perder. A igreja, para se manter firme e forte, ela precisa estar na doutrina. Pode. Ela precisa se manter na doutrina. E nos dias atuais está precisando ser restaurado isso aí. Vamos falar a verdade. Estamos perdendo essa identidade de querer se manter na doutrina. O que é pecado continua sendo pecado.
A prostituição continua sendo pecado. Ter relacionamento fora do casamento continua sendo pecado. Fornicação continua sendo pecado. Mentira continua sendo pecado. Avareza continua sendo pecado. Lascívia continua sendo pecado. Continua sendo. Não mudou. Essa igreja se mantinha na doutrina dos apóstolos. É por isso que a igreja crescia. É por isso que a igreja aumentava. Porque estava na doutrina. Tem gente que não quer mais andar na doutrina. Quer fazer do seu jeito. Mas, irmão Danilo, eu vejo tantas pessoas fazendo e para eles está tudo bem. Não esquenta, querido. No último dia, se não está sendo cobrado agora, naquele grande dia vai ser cobrado. Naquele grande dia vai ser cobrado. Se Deus está te corrigindo agora, é porque Ele te ama. O papai corrige aquele que ama. E se Ele está corrigindo, é porque Ele quer você junto com aquele povo remido, junto com aquele povo separado, que estará com palmas na mão, glorificando e exaltando o Altíssimo, com lágrimas, naquele lugar que não haverá mais dor, que não haverá mais choro, que não haverá mais tristeza, que não haverá mais angústia, que não haverá mais depressão, que não haverá mais escassez. O papai corrige para te preparar a igreja. Você está entendendo essa palavra? Glória a Deus. Eles perseveravam na doutrina. A igreja primitiva, que tinha sua identidade, andava em comunhão. Eles andavam em comum acordo, falando a mesma língua. Jesus disse que uma casa dividida não prospera. Se eu falo uma coisa aqui, o outro fala outra, se torna uma casa dividida e aí não tem crescimento. E aí ela não prospera. Se dentro da casa não fala a mesma língua, não tem como prosperar. Pega essa visão. Dentro da sua casa você precisa falar a mesma língua do seu marido. Dentro da sua casa você precisa falar a mesma língua da sua mãe. Casa rebelde não prospera. Casa dividida não prospera. Quer ver a sua casa prosperando? Os filhos têm que estar no mesmo sentimento dos pais. O esposo tem que estar em comunhão com a esposa. A esposa tem que estar em comunhão com o esposo. Você quer ver o ministério crescer? Começa a andar na mesma visão dos anjos, daqueles que estão à frente do trabalho. Começa a ter o mesmo sentimento. Para de criticar e começa a ter empatia. Começa a ter, eu vou usar a mesma palavra que o meu irmão Ângelo e amigo usa. Coloca o ombro também embaixo da cruz e ajuda ele a carregar. Será que é só eu que estou sentindo?
Ou você já está sentindo essa graça aí, né? Aleluia. Se tu não abre sua boca e glorifica. Glória. Tem que andar na comunhão. Aleluia. Eu gosto de falar dos antigos. Os irmãos não criticam, mas eu gosto de lembrar os tempos mais antigos. Eu não sou tão velho assim de evangelho, mas quando eu cheguei, quando eu comecei a conhecer o evangelho há quase 20 anos atrás, irmãos, os irmãos se juntavam dentro das casas, não era para falar mal, não era para criticar, não era para sentar o porrete nesse ou naquele, mas eles se juntavam e começavam: vamos uma obra aí, irmão. Aí o irmão contava uma obra, aí o outro: agora conta você, irmão. Aí o outro contava outra obra. Aí daqui a pouco, no automático, o outro: não, Deus também fez uma obra na minha vida. E o nome de Deus começava a ser glorificado. E por causa da comunhão daquele povo, o Espírito de Deus descia, a presença invadia. Aí muitas das vezes aquela reunião, que era sem pretensão nenhuma, se tornava um movimento forte de oração. Todo mundo era pegado pela glória do Senhor, batia o joelho no chão, não tinha vontade de levantar, porque a glória do Altíssimo era tremenda naquele lugar. E por quê? Porque a igreja estava em comunhão. O apóstolo Paulo, ele compara a igreja como um membro de Cristo. E eu sempre falo para os meus irmãos ali na congregação a qual eu dirijo: irmãos, fiquem em espírito de oração. Quando eu falo para eles, fiquem em comunhão, porque nós somos como membro do corpo de Cristo. E se um dos seus membros tiver com dor, se o seu dedinho menor tiver inchado com dor, incomoda o corpo todo, atrapalha o corpo todo. Aleluia. Mas quando o corpo está perfeito, tudo está perfeito. O corpo de Cristo é esse aqui, e eu creio em nome de Jesus. Que se não tiver perfeito, vai ficar agora. Pelo poder desta palavra, o Senhor vai começar a renovar. Pelo poder desta palavra, o Senhor vai começar a restaurar. A igreja primitiva, ela partia o pão. Partir o pão se fala de necessidade básica da igreja. O texto de Atos diz que a igreja de Atos não padecia necessidade, porque os irmãos tinham tudo em comum. Para você entender, se o irmão tinha dois ternos e ele viu o irmão que não tinha, sabe o que ele fazia? Toma o meu terno aqui para você, vamos dividir. Se o irmão tinha dois sapatos e ele percebia que aquele que se entregou a Cristo, eles não tinham sapato, então vamos dividir. Eu vou dar um para você, eu fico com um, você fica com um. Mesmo se dentro da sua casa tivesse um pacote de feijão, um pacote de arroz, um pacote de açúcar, estou conjecturando, vai levar o pedaleiro, porque a gente sabe que lá não tinha pacote de arroz. O que eles faziam? Eu só tenho um, mas dá para dividir. Vamos dividir, metade para mim, metade para você. E quando eles colocavam para o alto, igual o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e orava, o Senhor multiplicava, o Senhor prosperava, o Senhor abençoava. Era uma igreja que vivia em comunhão também no partir do pão. Era uma igreja que vivia em comunhão
também na oração. Ela estava sempre junta em oração. E aí tem aqueles sem visão, vamos dizer assim. Eu oro em casa. Você gosta de ficar orando na igreja com todo mundo? Não precisa disso. Você gosta de ficar subindo um monte? Não precisa disso. Eu oro na minha casa mesmo. Orar na sua casa é perfeito, é top. Entra no seu quarto, fecha o seu porta e ora ao seu Senhor. Amém. Mas existe também a necessidade da igreja estar unida em oração. Pega uma brasa, junta com outra brasa, com mais 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 outra brasa. Quando você começa a juntar no mesmo sentimento, na mesma comunhão, sabe o que acontece? O fogo pega, o fogo pega, o fogo pega, o fogo pega. E sabe que isso me faz lembrar? Me faz lembrar de Paulo, quando estava acendendo a fogueira. Quando ele começou a acender a fogueira, o que teve que fugir da fogueira? A víbora. A víbora ficou brava, porque ele estava acendendo a fogueira e manteve o apóstolo. Mas aquele que estava na presença, fazendo a obra do Senhor, trabalhando na vida de Jesus, aprendendo a cultura, não tem poder, não tem poder, não tem poder. Você pode levantar a mão e verificar. Você pode levantar a mão e orar, porque você que está fazendo um trabalho na obra, você que está trabalhando, você que está juntando brasa para essa fogueira se acender, e está vendo os debates, está vendo as perseguições, está vendo as calúnias. Esse veneno não vai te matar, não vai te matar, não vai te matar. Pega aí essa fogueira que você acendeu, profeta, mulher de Deus. Pega essa fogueira que você acendeu e joga essa víbora na fogueira agora. E aqueles que estão esperando a sua queda, aqueles que estão esperando a sua morte, vai ter que confessar que você é mulher de Deus, vai ter que confessar que você é homem de Deus. Quem acredita nisso? Quem crê nisso? Quem crê nisso? Só quem está sentindo a presença dela. Abra sua boca e glorifique. Vamos começar a restaurar a oração. Sabe por quê? Porque os textos de Atos diz que a igreja estava unida em oração, perseverando em oração, buscando o batismo com fogo. A promessa que viria do alto, a igreja estava unida, orando e perseverando. Ela estava unida em oração. Sabe por que nós temos que restaurar a oração? Sabe por quê? Porque Atos diz que quando a igreja começou a ser perseguida, Pedro e João vem e relata tudo aquilo que Deus estava fazendo, e que os sacerdotes, os escribas, os fariseus deram ordem para que eles não falassem mais de Jesus. A igreja se reúne e começa a orar e pedir a Deus poder, autoridade, graça, unção para continuar pregando, para continuar anunciando. Sabe o que o texto diz? O texto diz que o lugar que eles estavam orando unidos se estremeceu e todos saíram cheios do poder. Não sou eu, é o texto que diz.
estava sendo guardado para ser morto no outro dia, mas tinha uma igreja unida em oração, clamando: Deus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, liberta Pedro agora. Deus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, liberta Pedro agora. Deus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, liberta Pedro agora. E sabe o que aconteceu? Deus mandou um anjo lá e libertou Pedro da prisão por causa da oração da igreja. Não foi a oração dos apóstolos, não foi a oração de Pedro, foi a oração da igreja. Foi uma igreja unida. Se a igreja se unir, aqueles que estão aprisionados lá fora, em cadeias, na mão de Satanás, serão libertos. Serão libertos. Serão libertos. Serão libertos. Aleluia. Glória. Poderoso Deus. Poderoso Jesus. Uma igreja que não anda na doutrina precisa ser restaurada. Uma igreja que não anda no partido pão precisa ser restaurada. Uma igreja que não anda na mesma comunhão precisa ser restaurada. Uma igreja que não se prontifica a orar, a pagar preço em oração, que é o princípio, que é a base, que é o alicerce para a igreja ser vitoriosa, precisa ser restaurada. Precisa ser restaurada. Precisa resgatar aquilo que no meio do caminho perdeu. Mas hoje, pelo poder desta palavra, Deus me dá autoridade para dizer: hoje eu resgato e trago de volta aquilo que você perdeu. Aquilo que você perdeu. Você pode glorificar, você pode exaltar, você pode bendizer o nome dele, você pode glorificar o nome dele. É noite de restauração, é noite de trazer de volta aquilo que foi perdido, é noite de trazer de volta aquilo que foi perdido, é noite de restauração de casamento, é noite de restauração de amizades que foram perdidas, é noite de comunhão, é noite de perdão, é noite de festa, é noite de alegria, é noite de salvação. Quem crê nisso? Se você crê, não pode glorificar. Se você crê, não pode exaltar. Sabe qual que é a dificuldade muitas vezes da igreja, dos seus atuais? Que ela não entendeu. Ela não entendeu que nós temos que andar dentro do texto que fala em 1 Coríntios, o seu capítulo de número 15, o seu versículo de número 58. A igreja precisa andar
dentro desse texto, eu quero ler para você. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão. Para que você mantenha a sua identidade, você precisa entender que não adianta você dar aquele disparo de início, começar naquela velocidade a todo vapor e chegar no meio do caminho e parar. Você precisa ser firme e ser constante naquilo que Jesus tem te ensinado. Você precisa ser firme, e naquilo que Ele tem te ordenado para fazer, você precisa ser constante, até aquele grande dia, que é o dia da coroa da vida eterna, que é o dia do galardão, até aquela grande promessa de vida eterna que o nosso Senhor tem para minha e tem para a sua vida. Nós precisamos entender que nós servimos a este Cristo para estar um dia no mesmo lugar que Ele está, porque Ele mesmo disse: eu vou para o Pai e vou preparar morada, e aonde eu estiver, vós também estarás lá. Eu também vou estar. Quem vai estar comigo? Levanta a mão e não. Quem vai estar? Quem vai estar? Voltando no texto, como nós lemos, o rei pergunta a Daniel: você é o mesmo? Você é o mesmo, Daniel? O seu caráter ainda é o mesmo? A sua integridade ainda é a mesma? Você ainda serve o mesmo Deus? É o mesmo Daniel? É o mesmo Daniel que me lutaram? É o mesmo Daniel que me lutaram? Você é o mesmo? Você é o mesmo? Você é o mesmo? Você é o mesmo? É o mesmo? É o mesmo? Você é o mesmo? É o mesmo? É o mesmo? É a pergunta do rei para Daniel. O rei sabe que, por experiência, por vivência, no decorrer da vida, às vezes porque subiu o patamar, um pouquinho mais de comissão, recebeu o cargo, vai mudando. Perde a identidade. Então a pergunta dele é: perdeu a sua identidade? Ou continua sendo o mesmo que me contaram em você? Daniel vai mostrar para ele que ele é o mesmo, que ele não mudou. Daniel, ninguém conseguiu interpretar. Mas disseram que você tem um espírito excelente. Como ele não conhecia o Deus verdadeiro, ele disse assim: o espírito dos deuses. É isso mesmo? Deus está contigo? Pode interpretar? Ninguém conseguiu. Se interpretar, vou te colocar lá. O
dos maiores aqui. Vou te dar riqueza. Vou te vestir de linho puro. E aí Daniel mostrou para ele que ele era mesmo. Não porque interpretou, porque dom é dado sem arrependimento. Era isso. Tem muita gente que recebeu o dom do Senhor, está usando os dons do Senhor, mas não é mais o mesmo. E porque Deus continua usando os dons espirituais, acha que o Senhor não vai cobrar. Mas eu te digo, dom é dado sem arrependimento. Naquele dia, muitos vão chegar diante do Senhor. Senhor, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu expulsei demônio, em teu nome eu operei maravilhas. E Jesus vai dizer: não te conheço, apartai de mim para o fogo. Não foi pelo dom que Daniel mostrou que é o mesmo, foi pelo caráter. Imagina eu, Daniel, agora vou mostrar para ele que eu sou o mesmo. Então aí, suas riquezas não me compram, porque eu não estou firmado nas riquezas dessa terra. Eu estou firmado na promessa de vida eterna. Eu estou firmado nas riquezas celestiais. Eu estou firmado na promessa da coroa da vida que eu vou receber. Não é nessa dessa terra, não é nos prazeres dessa vida, rei. Não é nos prazeres dessa vida, rei. Desde o princípio, eu decidi, rei, não me contaminar. Porque servir a Deus com fidelidade é decisão. É decisão. Não tem esse papinho, não. Ah, eu não consigo. Eu não tenho força. Eu não vem esse papinho. É decisão. É você olhar para o pecado e falar: Deus, eu fiz, mas voltei nesse pecado. Me ajuda a sair dele. Eu quero ser liberto. Eu quero ser liberto. Eu quero sair. Eu vi um pastor contando um testemunho que eu acho muito tremendo. Esse testemunho que ele contou, ele dizia assim: que o certo irmão, ele tinha um problema com o vício, e ele se converteu, mas ele não conseguia sair daquele vício. Ele estava preso ao vício do cigarro, e ele não conseguia sair, ele não conseguia se libertar. Ele ia em campanha, ele participava da oração, mas ele não saía. E ele conta que uma certa vez um amigo também se converteu, também tinha o mesmo vício, e ele convidou esse amigo para participar de um culto de libertação. E foram os dois, com o mesmo problema, com a mesma dificuldade. Um amigo que tinha acabado de se converter foi liberto. No outro dia, um amigo liga para ele e diz: preciso te contar uma bênção. Deus me libertou. Acordei sem desejo nenhum, sem vontade nenhuma. Estou firme. E ele, do outro lado, ele disse que ele falou assim: nossa, que bênção, glória a Deus, estou feliz por você. Mas dentro dele falando: Senhor, eu estou há mais tempo pedindo e não consegui ser liberto. Então ele desligou o telefone e foi falar com o papai: Deus, o que está acontecendo? Por que eu não consigo ser liberto? O Espírito de Deus visitou ele e disse: você não está sendo liberto porque você gosta disso. Você tem prazer nisso. No momento que você odiar isso, não tiver mais prazer nisso, eu te liberto. Odeia o seu pecado. Eu estou sentindo Deus. Não aceita ele, luta contra ele todos os dias. Glória a Deus.
queria honraria, porque ele queria servir ao Senhor. Manter-se na integridade, porque o prazer dele era sentir Deus na sua alma. O prazer dele era andar com Deus. O prazer dele não era as riquezas dessa terra. O prazer dele não era as riquezas dessa vida. O prazer dele não era ter um carrão, não era ter uma casona. O prazer dele não era ter muito dinheiro na conta. Porque todas essas coisas são bacanas, mas o maior prazer dele era sentir Deus. O maior prazer dele era bater os joelhos no chão, o Espírito de Deus visitar ele. O maior prazer dele é entrar num culto como esse e ter a liberdade de glorificar, e ter a liberdade de adorar, e ter a liberdade de dizer Jesus me glorificar. O maior prazer dele, a riqueza dele é o próprio Deus. Me aguenta mais um pouquinho que eu já estou encerrando. Aleluia. É por isso que Daniel foi vitorioso em toda a sua história, do início ao final. Para quem já leu o livro de Daniel, é um dos livros mais empolgantes livros do Velho Testamento. Desde a parte histórica, as partes proféticas, é maravilhoso. Todas as vezes que eu tive a oportunidade de Deus, sempre me encantei e me inspirei nesse grande homem de Deus. E o que me chama a atenção é que ele não perdeu a sua identidade, do início até o final. Ele manteve a sua identidade. E é sobre isso. É você buscar manter a sua identidade do início da sua vida ao final dela. Isso pode te custar muitas das vezes levantes. Isso pode te custar muitas das vezes perseguições. Isso pode te custar muitas das vezes afronta. Mas você pode ter a certeza viva que em tudo Deus será contigo. Porque se levantarem contra você, porque você quer manter a sua identidade e quiser jogar você na cova dos leões, podem até te jogar, mas lá na cova Jesus vai estar contigo e vai fechar a boca do leão e não terá poder sobre a sua vida. E quando você sair da cova, as pessoas vão ter que dizer: verdadeiramente é homem de Deus, verdadeiramente é mulher de Deus. Quando te lançarem na fornalha, porque você não quis se dobrar,
quero entender que no final da vida de Daniel, ele fez a mesma declaração que o apóstolo Paulo. Vou repetir. Eu quero entender que aquele que guardou a sua identidade até o final, Daniel, chegou no final da sua vida fazendo a mesma declaração que o apóstolo Paulo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vida. Aleluia. Eu queria convidar você que nesta noite precisa que a sua identidade seja restaurada. Eu queria que você viesse à frente em nome de Jesus. Eu gostaria de pedir para que você viesse à frente, você que entendeu e que sabe que a sua identidade precisa ser restaurada. Já tem uma lei de Deus aqui. Aleluia. Santo Deus. Eu quero te convidar para você vir aqui. Você que precisa restaurar o seu casamento. Eu quero chamar você aqui na frente nesta noite. Você que está aqui, que precisa de uma restauração no seu casamento, vem para cá. Eu quero convidar você que precisa de uma restauração sobre a vida do seu filho, sobre a vida da sua filha. Vem aqui à frente. Vem aqui à frente agora. A sua casa precisa ser restaurada. A sua saúde precisa ser restaurada. Vem para cá em nome de Jesus. Vem para cá em nome de Jesus. Você que entende que a sua saúde precisa ser restaurada, é noite de restauração. Aleluia. Ainda dá tempo de você